Bem-vindos ao Jagannatha Restaurante Vegetariano. A gente está aqui com a presença de Vaishnavi Didi e também Rangini Didi. E também temos a presença do nosso querido, vamos chegar na cabecinha dele, atenção, Sajan Sevaka Prabhu. Então, Sajan Sevaka Prabhu, agora sim. Sajan Sevaka Prabhu e Rangini Didi abriram o que a gente pode dizer o primeiro restaurante da Sangha de Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj aqui no Brasil. Então a gente fica muito feliz de estar aqui e podendo compartilhar com eles uma série de coisas. E hoje a ideia desses filmes que vocês, ou desses, como é que chama? Desses takes, né, que vocês vão assistir, gira toda em torno de como traduzir literatura Vaishnava, que é um assunto muito eletrizante, muito emocionante. E assim eu vou fazer uma apresentação, na verdade é uma apresentação 100% informal e livre, e não pretende ser nada de caráter absoluto. Eu só estou compartilhando com vocês ideias que eu fui adquirindo ao longo de alguns anos fazendo esse tipo de seva. Mas agora vamos começar aqui. Tá lá? Uhum. Ok. Bem, como o título desta parte da filmagem já diz, eu vou falar como foi o início do projeto de seva editorial no Brasil. Isso foi em 1973 e havia alguns discípulos de Srila Prabhupada aqui que falavam inglês e não falavam nada de português, e eles trouxeram alguns livros de Srila Prabhupada e se aproximaram de alguns de nós no Rio de Janeiro que sabíamos falar um pouquinho de inglês. Eu pessoalmente estava estudando na cultura inglesa, já tinha terminado o meu curso na cultura inglesa, e eles me perguntaram: você sabe traduzir? Eu falei assim: olha, eu falo inglês, você já percebeu que eu falo inglês, que eu falo com você, mas eu nunca tive uma formação, nunca fiz um curso. Lá no Rio tem um curso de um professor chamado Professor Penteado, que é muito famoso. Aí a gente fala: não, mas tenta, de repente. Aí eu peguei um livrinho, aquele livro, como é que é o nome do livro? Beyond Birth and Death, Além do Nascimento e da Morte. E eu fiz uma traduçãozinha assim. Naquela época não tinha computador ainda, né? Não, já tinha, acho que já tinha mainframe, mas não tinha, o PC ainda não existia na década de 70, né? Aí eu fiz, bati a máquina, uma máquina manual, e entreguei para eles, e eles ficaram assim: oh, que legal e tudo. Mas na verdade, o resultado da minha tradução estava muito pobre. Os devotos, assim, eles gostavam de ler porque eles tinham simplesmente o interesse de ler alguma coisa que eles pudessem entender, porque eles não entendiam nada de inglês. Então esse foi o início de um projeto que passou por várias fases. E assim, então eu gostaria de falar para vocês dessas fases e terminar mostrando para vocês que para a gente produzir um livro de um Acharya Vaishnava, a gente passa por várias etapas que começam com, logicamente, imagina o que é? Qual é a primeira etapa? Rangini, o que você acha? Revisão. Reedição. Reedição? Você acha que é reedição? Rendição. Rendição, bem, aí o Sadhana Sevaka, como nosso sempre, ele é nosso cameraman, foi fundo na questão. Claro, se você é uma alma rendida, se você é um discípulo rendido do seu Gurudev, você aceita fazer este serviço voluntariamente, né? Então, o Sadhana Sevaka Prabhu falou do processo do ponto de vista da relação direta com o Gurudev. Mas do ponto de vista técnico,
qual é a primeira coisa que tem que ser feita? Você precisa ler o livro, isso aí, muito bem, manda ver, Vaishnavi, aliás. Você precisa ler o livro e antes disso também você precisa escolher o livro, porque Srila Gurudeva tem inúmeros textos sagrados, né? Essa é uma característica de um Acharya Vaishnava. Ele, ao longo da sua vida transcendental, ele manifesta muitos granthas, né? Muitos textos sagrados. Então você deve, em primeiro lugar, reunir os outros devotos, seus irmãos e irmãs espirituais e procurar montar um esquema para escolher qual vai ser o livro que você vai traduzir em primeiro lugar, tá? Então, atenção. Agora dá um stop, sabe? Não, aqui, dá um stop.